Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por cada um que está presente aqui e aqueles ainda que poderão ouvir essa ministração ao longo do tempo. Amém. Queremos te apresentar a vida da Rosaninha, te apresentar também tudo aquilo que tu trataste com ela, que tu nos convença, Senhor, da tua palavra, da tua vontade, do teu propósito para esses dias, em relação a essa palavra especificamente. Amém. Ordena a mente, o coração dela e os nossos também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos, aqueles que chegaram aí depois, né, que a gente estava aqui conversando rapidinho. É um desafio enorme para mim falar ainda bem rapidinho. Eu vou tentar o máximo aqui que eu conseguir. E dividir com vocês alguma coisa, né, em relação ao que Deus tem tratado no meu coração, né, em relação ao tema, né, o Carlos chamou e eu fiquei orando e pensando sobre o que conversar aqui, né, e como o tema do Imersão é o Ministério da Reconciliação, fui eu lá no texto de Coríntios, mas diz assim, 2 Coríntios 5, do 17 ao 19, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação, né? Então, é um texto conhecido por nós, e fala sobre essa questão do Ministério da Reconciliação. Eu achei interessante o versículo 19, na tradução da Nova Linguagem de hoje, ele traz assim, ele explica essa questão do Ministério da Reconciliação, né? Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele, né? Então, ele explica bem aqui nessa nova linguagem de hoje. Deus, o Ministério da Reconciliação, Deus nos reconciliou em Cristo, né, com ele, nos transformando de inimigos em amigos dele, né? Eu achei isso muito interessante. Na Bíblia, o significado de reconciliação, né, nos dicionários bíblicos aí da vida, é a restauração de um relacionamento quebrado pela inimizade, transformando um estado de conflito em paz e comunhão. Então, ele é a restauração de um relacionamento que foi quebrado e a resolução de um conflito, né? Um conflito na transformação em paz e em comunhão. Eu achei isso interessante. Jesus, ele chama seus apóstolos de amigos, lá em João 15, eu não vou ler aqui, mas lá, se vocês quiserem anotar, quem estiver anotando, João 15, do 13 ao 15, Jesus fala disso, ele chama os apóstolos, fala assim, eu não os chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, né? Mas o amigo sim, e eu lhes dei a conhecer tudo aquilo que eu ouvi de meu pai. Então, Jesus chama os apóstolos de amigos, né? Diz que eles foram transformados em amigos dele, e isso é muito interessante. E Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação, que é levar essa oportunidade para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam feitas amigos de Deus, né? E é disso que o texto fala. Mas eu estava olhando o banner do Imersão, né, do IAD, e eu achei muito interessante que tem o pessoal que fez aí a arte, colocou os irmãos se abraçando, as pessoas se abraçando, né, uma ideia, assim, de reconciliação, não só de Deus para conosco, né, de nós para com Deus, em Cristo, mas nessa reconciliação entre os irmãos, e isso é uma coisa que nós precisamos tomar bastante cuidado para a nossa vida cristã, a gente não viver uma hipocrisia de querer levar os homens a uma reconciliação com Deus, a levar essa mensagem da reconciliação, estando nós em estado de conflito, em estado de inimizade, em estado de tristeza, de mágoa, de ressentimento com os nossos irmãos, né? E a gente já ouviu bastante sobre isso também, que nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, né, a quem não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos, aquele que nós vemos, né? Então, fala um pouco disso, e eu achei interessante, daí no trecho que eu li de 2 Coríntios, no verso 19, eu parei nele, que fala assim, ele está explicando o Ministério da Reconciliação, então ele fala, ou seja,
que Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, eu achei interessante isso, porque ele fala assim, que Deus, em Cristo, ele não levou em conta as transgressões dos homens, né? E eu achei isso muito interessante. Jesus pagou essa dívida. Então, quanto que a Rosaninha está devendo? 50 milhões. Então, Deus em Cristo, coloquei para despertar aqui, são 9h08, mas a gente começou 2 minutos atrasados. Então, eu vou usar os 2 minutos aí, os 4 minutos para terminar em 10. Então, em Cristo, Deus disse, a sua dívida está perdoada. Ou seja, não deve mais 50 milhões. E a gente tem uma falsa impressão, às vezes, de que Deus pagou alguma coisa para Satanás. E Deus não pagou nada a Satanás, porque nós não devíamos nada a Satanás, nós devíamos a Deus. Então, a dívida que Jesus pagou, ela nos trouxe isso, esse perdão, né? E carregar conosco esse ministério, o ministério da reconciliação, ele deve nos tornar pessoas reconciliáveis. O Carlos pediu um tema, eu coloquei reconciliados e reconciliáveis. Ou seja, pessoas que são fáceis, que são maleáveis, né, de se reconciliar. E, ao exemplo de Deus, nós devemos ser pessoas que não levam em conta a transgressão dos homens. E como isso é difícil, porque na nossa justiça própria, tudo a gente quer levar em conta, né? Na nossa justiça própria, tudo a gente quer pôr na conta. E na conta dos outros, porque no nosso senso de justiça própria, parece que são as pessoas que estão sempre devendo para nós, né? E eu ouvi e tudo a gente quer cobrar. Eu ouvi o Douglas Gonçalves há uns meses atrás, eu estava acompanhando um devocional dele, e ele falou um termo que eu achei muito interessante. O reconciliáveis eu procurei no dicionário e existe. Agora, esse que ele falou, eu não sei se ele criou ou se existe. Ele falou assim, nós devemos ser pessoas... Ele estava falando sobre perdão, e ele estava falando sobre ofensa. E ele falou assim, nós devemos ser pessoas inofendíveis. E ele deu o exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou de Jesus... Quando eu daí não vou ler, coloquei aqui para ler, mas tem que ser rapidinho, então está lá em Lucas 23, 34 e Atos 7, 60, se alguém quiser anotar. Que um é de Jesus na cruz, pedindo a Deus que não impute, né, aqueles homens o pecado, né, de tá ali na morte de Jesus, e o outro, a gente pode falar, mas é Jesus, né? Mas o outro é Estevão, que vocês devem conhecer também, está lá em Atos 7,60, que Estevão faz esse mesmo pedido a Deus quando ele está sendo morto ali, apedrejado pelos homens, ele pede para que Deus não impute esse pecado. Então, assim, esses foram homens que não levaram em conta a transgressão que estava sendo feita contra eles. E olha que eles não estavam sendo ofendidos, eles não estavam recebendo uma crítica, né, sendo chamados de arrogantes ou de... sei lá, uma crítica, e talvez que você já tenha recebido de alguém que te ofendeu e que te deixou chateado. Eles estavam sendo mortos, as vidas deles estavam sendo tiradas por aqueles homens, e eles não levaram em conta a transgressão daqueles homens naquele momento, e pediram a Deus até que os perdoasse. E nós levamos em conta tudo e muitas coisas. Nós abandonamos muitas vezes amizades, casamentos, relacionamentos, né, ministérios, igreja, né, comunidades que nós vemos durante anos, às vezes, por não conseguir ser inofendível, né? Ser uma pessoa que consegue relevar ou perdoar, ou ser uma pessoa fácil de se reconciliar. Tudo nós levamos em conta e tudo nós queremos cobrar, né? E Deus, ele não quer isso de nós, né? Deus, o Senhor Jesus, ele nos entregou esse ministério para que nós possamos levar essa mensagem que Deus quer reconciliação e que nós devemos ser pessoas que estão reconciliadas com Deus e reconciliadas entre nós, né, carregando esse amor de Deus de fato em verdade, né? Quando nós crescemos no conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos, cada vez a gente se sente menos ofendido, porque a gente para e olha e fala, realmente eu sou assim mesmo, lá no fundo, né? Ou eu sou pior do que isso. Quem aqui já ouviu alguma vez uma ofensa que depois parou para pensar? Uma vez eu ouvi uma crítica do Júnior, um amigo, irmão, de caminhado, padrinho de casamento, tudo, há muitos anos atrás. E eu fiquei brava na hora, fiquei chateada, falei, nossa, que chato, né? Mas depois, até hoje, isso me baliza para algumas coisas, porque eu paro e lembro do que ele falou, e eu falo assim, não, pera,
né? Então, são coisas que nós precisamos ouvir, não tomar como ofensa, mas levar, né, para a nossa vida e para nos ajudar. Para finalizar, eu vou ler um texto que está em Efésios 6, 10, do 10 ao 13, que fala assim: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a gente sozinho não consegue isso, é o Espírito Santo, é a força do Senhor, é a força do poder do Senhor, então a gente precisa ser fortalecido nele. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra os dominadores e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, né? Então, eu queria deixar 3 palavras aqui para a gente lembrar: reconciliáveis, inofendíveis e inabaláveis, né? Que aqui é o que diz Efésios, para a gente permanecer na força do poder do Senhor e permanecer inabaláveis, né, depois de terem feito tudo. E aí, para finalizar, eu queria só dar um exemplo rapidinho, lá do filme Matrix. Alguém já assistiu esse filme aqui? Já? Alguns sim, alguns não. Já. Né? Então, alguns sim. Então, tem um finalzinho lá que é muito interessante, eu ia passar o videozinho, mas não ia ter tempo, e é forte também, assim, um pouco. Porque no final, o mundo está meio dominado pelas máquinas, e no final, mais ou menos perto do final, o mocinho lá do filme, eles são perseguidos por agentes dentro de um mundo ali, de uma Matrix. Quando, na verdade, na realidade, eles estão sendo dominados por máquinas, as energias vitais deles estão sendo sugadas e tudo mais. Mas ele morre, não vou explicar muito não, que é só o final que eu quero explicar. Ele é morto no final, e eles são o tempo todo caçados por agentes, né, da Matrix. Quando ele morre, ele ressuscita no filme, né, ele vive de novo ali, e quando ele vive de novo, ele começa a ter uma visão diferente, ele começa a enxergar os códigos da Matrix. E aí ele não apanha mais, ele não perde mais, é muito interessante a luta ali, porque ele fica lutando com uma mão só ali contra aqueles agentes. Porque ele está enxergando o que está por trás daqueles agentes. Ele está enxergando a Matrix. Então, assim, muitas vezes, nós não enxergamos o que está por trás, que é aqui o que diz em Efésios, as ciladas do diabo que tentam aí nos derrubar e nos afastar do Senhor, nos afastar dos nossos irmãos e nos afastar desse ministério da reconciliação que foi entregue a nós pelo Senhor. Então, ficamos firmes, oremos, e olha, consegui falar, amém, chega. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos, Senhor. Deus, tem sido precioso, Senhor, esses minutos, ó Deus, tem nos edificado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a nossa noite, abençoa, Senhor, os próximos dias, as próximas ministrações, Senhor. Meu coração é grato nessa noite e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.